Fala para o seu irmão que está do seu lado assim, fala com ele em breve. Fala com autoridade, fala, eu sou profeta. E eu declaro que em breve toda a sua parentela vai estar nos pés do Senhor. Aleluia. Aleluia. Pode sentar. Projeta, por favor, Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 12. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 12. O Senhor disse assim a Moisés: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Versículo 24. Portanto, guardai isto por estatuto para vós, e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Você pode glorificar o nome do Senhor? A origem da Páscoa está aqui em Êxodo capítulo 12. E a Páscoa é libertação. A Páscoa, ela fala, no hebraico, o nome Páscoa é Pessa, que significa passar por cima, passagem. O Senhor deu uma ordem para Moisés, na 10ª praga, dizendo: Moisés, você vai pedir ao povo que separe um cordeiro, e a Bíblia vai dizer, em Êxodo capítulo 12, no versículo 5, que esse cordeiro era de 1 ano, sem mácula, sem defeito, e no versículo 6, o Senhor ordena que ele seja sacrificado à tarde, e esse cordeiro aponta para o nosso Senhor Jesus, que era um cordeiro sem defeito, sem mácula, e que justamente foi sacrificado pela tarde. E aí o Senhor disse a Moisés: eu vou trazer morte no Egito, eu vou trazer juízo no Egito, porque Faraó não quer libertar o meu povo. Então todos os primogênitos no Egito morrerão, inclusive se o povo não me obedecer, se Israel não me obedecer e não fizer, vamos dizer, esse ato profético, em passar o sangue sobre os umbrais das portas, pode acontecer que eles também podem perder o seu primogênito. Mas a Bíblia diz que todo israelita, todo o povo de Deus, obedeceu aos comandos de Deus, à direção de Deus. Mataram então ali um cabrito, né, um cordeiro, e aspergiram o sangue sobre os umbrais e as vegas das portas. E a Bíblia diz que à meia-noite veio o anjo da morte e passou pelo Egito. Mas no momento que ele passou
pelas casas dos israelitas, e que ele observou que o sangue estava sobre os umbrais das portas. A Bíblia vai dizer que o anjo passou por cima, o anjo da morte. Ele não entrou naquela casa, porque ali estava o sangue de um cordeiro, que tipifica o sangue de Jesus. Levanta suas mãos. Sabe por que não entra morte na tua casa? Sabe por que não entra morte na sua vida? Porque quando o diabo vem, ele olha para você e ele vê o sangue do cordeiro na sua vida. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Agora é interessante que Jesus ele morre na Páscoa e ressuscita na Páscoa. Páscoa fala de ressurreição. Jesus morreu, na sexta-feira, e Jesus ressuscitou no domingo. E Jesus está vivo. A Bíblia diz que Ele está vivo, Ele está no nosso meio. Amém? E quando o apóstolo Paulo vai falar sobre ressurreição, por quê? A ressurreição é o centro da mensagem do Evangelho. Diga para o seu irmão, a ressurreição é o centro da mensagem do Evangelho. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, no versículo 14 e 15. Olha o que ele vai dizer. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam. Mas olha o que o apóstolo Paulo vai afirmar no versículo 20. Vamos lá para o versículo 20, até o 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo 23, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15, 6, que mais de 500 pessoas presenciaram a ressurreição de Cristo, são testemunhas ocular que Cristo realmente ressuscitou. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Amém? Diga assim: se cremos na ressurreição de Cristo, nós também iremos ressuscitar. Se Cristo ressuscitou, nós também podemos crer que depois da nossa morte, nós também iremos ressuscitar. Inclusive Isaías 26, 19, fala dessa ressurreição. Isaías 26, 19, Isaías é 740 anos antes de Cristo, e olha o que é que ele diz: os teus mortos e também o meu cadáver viverão, e o que? Ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de ti os mortos. Daniel capítulo 12, versículo 2, ele fala também: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Diga para os seus irmãos: mas eu irei ressuscitar para a vida eterna. Amém? Você pode glorificar e aplaudir o Senhor? Então a ressurreição é um assunto resolvido dentro de nós. Amém? Quem crê que Jesus morreu e ressuscitou? Eu vou perguntar se você crê. Você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Você crê que Jesus está vivo? Amém? E Ele está no nosso meio.
Amém? Jesus está vivo e Ele está no nosso meio. Então isso já está certo dentro de nós. Nós temos essa convicção que Jesus realmente ressuscitou. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui cultuando. Porque nós temos essa certeza, essa convicção que Ele ressuscitou e que Ele vai voltar. Amém? O apóstolo Paulo vai falar agora sobre a segunda vida de Cristo, né? A ressurreição, nós cremos sim na ressurreição. E agora o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele vai falar sobre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Olha o que é que diz o texto. Porque esta, é versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes, acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais. Nós que perdemos os nossos parentes, né, pessoas tão amadas, pessoas tão preciosas, aí o apóstolo Paulo está dizendo, para que você não se entristeça, como os demais, que não têm o quê? Esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Volta lá no versículo 17, olha o que é que ele vai dizer no versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor onde? Nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Precisamos separar o evento do arrebatamento com a volta de Cristo. São eventos separados. A gente precisa entender isso. Não vai acontecer simultaneamente. Amém? É isso aí. É isso aí que vocês entenderam. Não vai acontecer. Primeiro vai acontecer o arrebatamento. O que é o arrebatamento? O arrebatamento, Jesus não desce na terra. Jesus espera a igreja no céu, nos ares, que a Bíblia diz isso. Ainda não é o céu, eu acredito que é o paraíso. Só que nesse local onde Jesus vai estar, a igreja está subindo para o casamento com o noivo. A noiva vai ser o quê? Arrebatada. Então já está tudo pronto. Toda a festa já está prontinha. O noivo já está à espera. Então o arrebatamento é o momento do nosso casamento com o Senhor. E no momento que a gente for arrebatado, vai acontecer o casamento. E a Bíblia está dizendo que aqueles que morreram primeiro em Cristo, serão o quê? Ressuscitados. E nós que permanecemos vivos, por que Paulo disse isso? Nós que permanecemos vivos. Você percebe que Paulo naquele momento achava que Cristo voltava àquele período. Isso já se passou mais de
quase 2000 anos. Paulo tinha essa esperança de ser arrebatado. E nós podemos viver este momento, que Paulo sempre quis viver. Sermos arrebatados vivos, sem experimentar a morte. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Nós estamos num tempo, e tudo aponta para o arrebatamento da igreja, nesse período que a gente está vivendo. Só que a igreja vai ser arrebatada, e a igreja então vai para as bodas do Cordeiro. O noivo está lá vestido, né, lindo, nos esperando, ansioso para que a noiva chegue. De repente chega a noiva de Cristo no céu, no paraíso. Está lá em Apocalipse 19, a partir do versículo 7. Olha o que diz o texto. Apocalipse 19. Regozijemo-nos e alegramo-nos e demos-lhe glória. Porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, a sua igreja se aprontou. E foi-lhe dado que se lhe vestisse de o quê? Linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são a justiça dos santos. Versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Você pode aplaudir? Vamos entender esse processo. Existem 3 teses sobre a tribulação, ou grande tribulação. Alguns teólogos, alguns estudiosos, eles defendem o pré-tribulacionismo. Outros defendem o mesotribulacionismo. Tem outros que defendem o pós-tribulacionismo. O que é isso, pastor? Eles acreditam o seguinte: os pré-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja não passa pela grande tribulação. Os mesotribulacionistas acreditam que a igreja passa pela tribulação e ela será tirada no meio da tribulação. Aqueles que defendem o pós-tribulacionismo acham que a igreja passa por toda a tribulação e ela é arrebatada no final da grande tribulação. Eu não quero entrar nesse mérito com vocês, porque pode ter pessoas aqui dentro que pensam diferente de mim. Né? Tem pessoas aqui dentro que talvez é mesotribulacionista, ou é pós-tribulacionista, mas eu acredito no pré-tribulacionismo. Eu acredito que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Mas uma coisa eu quero dizer para você: independente se é pré-tribulacionista ou mesotribulacionista, se é pós-tribulacionista, a igreja vai estar em lua de mel e Jesus vai voltar. Isso nós temos certeza, independente da tese que a gente defende. Pastor, qual que é o texto que você usa para defender o pré-tribulacionismo? Romanos capítulo 5, versículo 9, olha o que é que diz o texto. Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido o quê? Justificados pelo sangue, pelo seu sangue. Viu o que nós lemos lá no texto antes, de Apocalipse? Aqueles que foram justificados. Justificados pelo seu sangue, seremos por ele, salvos o quê? Não foi na. Você está vendo que tem uma preposição ali, da. É diferente. Deus vai te livrar na ira. Então é dentro da ira. Amém? É dentro da ira. Mas a Bíblia está dizendo que Deus vai nos salvar da ira. Outra passagem, outro texto que eu uso, outro versículo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Diz assim, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra o quê? Da ira futura.
Levanta suas mãos. Em nome de Jesus, querido. Nós não vamos passar pela grande tribulação. Seremos arrebatados antes da grande tribulação. Se você crê, glorifica e aplauda ao Senhor. Agora, a segunda vinda de Cristo. Nós falamos do arrebatamento. Daniel, muitos teólogos usam o texto de Daniel, quando Daniel fala das 70 semanas, que subentende 7 anos da grande tribulação. Interessante nós que somos pré-tribulacionistas, o que nós cremos? Que no início da grande tribulação, que vai durar 7 anos, a igreja vai ser arrebatada. A igreja vai ser arrebatada. E isso significa que a igreja vai ficar de lua de mel com o Senhor Jesus durante 7 anos. O mundo aqui está uma loucura aqui embaixo. Está uma guerra aqui embaixo. E a igreja sendo treinada, a igreja em lua de mel com o Senhor. Interessante que o casamento judaico, ele tem duração de 7 dias. Então, isso aponta, tem pessoas que falam que o casamento vai durar 3 anos e meio de lua de mel. Mas como somos pré-tribulacionistas, eu acredito nessa tese, que vai ser 7 anos. E aí depois desses 7 anos de lua de mel, você imaginou 7 anos de lua de mel com o Senhor? Eu passei 3 dias de lua de mel com essa gata aqui, foi a coisa mais linda do mundo. Imagina 7 anos com Jesus de lua de mel. Você já imaginou isso? Sendo treinado? E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer nesse período? O início da grande tribulação, vai ter que acontecer, não tem como, vai ter que acontecer a terceira guerra mundial. Por isso que você está vendo alguns burburinhos aí, de terceira guerra mundial, porque está muito próximo. Então, assim que acontecer a terceira guerra mundial, na verdade, tudo que está acontecendo no mundo, toda guerra que acontece, independente de ser na Ásia Menor, em outros países, essa guerra, eles têm um alvo, eles sempre querem atingir Israel. Israel é o foco, querido. Israel é o foco. Inclusive, por que a Rússia quer conquistar a Ucrânia? Porque é uma disputa com Israel. Acharam aí muito petróleo numa área próxima de Israel. Então, nós estamos muito próximos, porque se entra Israel e Estados Unidos nessa guerra, vai ser a terceira guerra mundial. Vocês percebem que está muito próximo? Está muito próximo. Então, assim, o arrebatamento, ele pode acontecer a qualquer momento. Mas eu acredito, deixa eu falar para vocês, eu acredito que nós vamos ter um espaço de tempo aí, para ganhar muita gente para o Senhor. Agora, baseado em quê, pastor? O que eu vou passar para vocês, eu quero que vocês entendam que eu não estou marcando tempo, querido. Quem sou eu? O próprio Jesus falou que ele não sabe o dia que ele vai voltar. Agora, a segunda vinda de Cristo, Jesus deixou um sinal, e a gente precisa se ater aos sinais. Amém? Jesus falou, eu não vou dizer o dia que eu volto, mas ficam de olho nos sinais. Qual o sinal que Jesus deixou? Ali em Mateus capítulo 24, você vai ver o texto. Vamos lá, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 27. Olha o que diz o texto. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 27. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho. Você percebe que Jesus está falando da sua volta, a sua segunda volta. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição, daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz,
e as estrelas cairão e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Agora ele vai entrar para falar sobre a figueira. Toda vez que fala figueira, se refere a Israel. Você está aqui, amém? Presta atenção no que eu vou ministrar agora. Toda vez que fala sobre figueira, se refere à nação de Israel. Um outro detalhe importante: se você quer saber quando vai ser a volta de Jesus, olha para Israel. Israel é o relógio de Deus na terra. Por isso que aquela nação não foi destruída até hoje. Várias nações que nem existe mais no mapa foram varridas do mapa, e aquela nação continua intacta, aquela nação continua de pé. E quando nós olhamos para as duas instituições mais perseguidas da terra, a gente vê quem? Israel e a igreja. Israel e a igreja são as mais perseguidas da terra, querem destruir Israel. Amós 9,15 diz que aquele povo jamais será arrancado da sua terra. Subentende Deus dizendo que Israel jamais será destruído. Tem uma palavra. Agora sobre a igreja, Mateus 16:18, a Bíblia diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Significa que tem uma palavra forte sobre Israel, que não será destruída, e tem uma palavra forte sobre a igreja, que não será destruída, amém? Por isso que o diabo quer destruir Israel, e o diabo quer destruir a igreja, porque fazendo isso a Bíblia se torna uma inverdade, uma mentira. E aí, Jesus vai falar agora sobre Israel, que é a figueira. Ele vai dizer assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está o quê? Próximo o verão. Versículo 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está o quê? Próximo. Olha só, no versículo 32, Jesus está dizendo o seguinte: quando a figueira florescer, quando a igreja, a figueira florescer, eu quero que vocês entendam que eu estou próximo. Aí ele vai continuar o texto no versículo 33, olha lá. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está o quê? Próximo, está o quê? As portas. Versículo 34. Em verdade vos digo, que não passará esta geração, sem que todas estas coisas, o quê? Deixa aqui, aconteça. Vamos entender isso. Presta atenção. Jesus está dizendo o seguinte: eu não sei o dia da minha volta, mas eu quero deixar um sinal para vocês. Eu tenho certeza que o Pai passou para ele. Eu vou deixar um sinal para vocês. Qual que é o sinal, Jesus? Quando a figueira florescer, fica atento. Quando que a figueira floresceu, Israel? Israel floresceu 14 de maio de 1948. Depois da Segunda Guerra Mundial, que foi 1939 a 1945, 2 anos depois, 29 de 11 de 1947, foi feita uma proposta na ONU. Eles, na verdade, é um momento assim que o mundo ficou mexido, mais de 6 milhões de judeus foram mortos pelo sistema nazista, Adolf Hitler, que foi o pai do antissemitismo,
que prega o ódio, o preconceito contra os judeus, e depois de 2 anos, 29 de 11 de 1947, foi uma resolução 181 em pauta na ONU, para que votasse a partilha da Palestina, para reconhecer um Estado judaico e um Estado palestino, mas contra a vontade dos palestinos, foi em votação, e 6 meses depois, 14 de maio de 1948, Israel se tornou uma nação. É uma palavra que cumpriu Isaías capítulo 66, no versículo 8. Isaías 66, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia nascer uma terra num só dia? Nasceria uma só nação de uma só vez? Aí ele vai dizer, pois Sião esteve de parto e deu à luz aos seus filhos. Se cumpriu também Jeremias 31, versículo 10, que diz, aquele que espalhou Israel é o que vai trazer Israel de volta. No período da Segunda Guerra Mundial, tinha 650 mil judeus, hoje são 9 milhões de judeus que voltaram para Israel, significa que o cenário escatológico está sendo preparado para a volta de Jesus. Então, quando nós olhamos para Israel, Israel aponta para a vida, para a vinda, segunda vinda de Jesus, e Jesus fala, assim que a figueira florescer, eu estarei próximo, estarei às portas, e aí ele vai dizer, não passará essa geração, que geração? A geração depois da figueira, a geração depois de 1948, não passará essa geração, sem que tudo isso aconteça, e essa geração é definida, qual é a nossa geração hoje? 70, 80 anos, 90 anos, amém? É o que a gente consegue viver, está lá em Salmo 90, versículo 10, fala dessa geração, Salmo 90, versículo 10, projeta o texto, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta, e vamos o quê? Voando. Então, se a gente olhar o tempo hoje, vamos classificar aí 80 anos da geração. Se Israel floresceu em 1948, significa que nós temos até 2028, para 80 anos, ok? Para 80 anos. Por isso que nós temos que ficar de olhos nos sinais. Então, Jesus falou, fica de olho no sinal. Assim que a figueira florescer, eu estou à porta. Isso aí é um grande sinal. Agora vamos esquecer da Bíblia e vamos falar de dados científicos, vamos falar de ciência. Tem um noticiário que foi publicado no G1, que por causa do desmatamento, o aquecimento global, não consegue frear o aquecimento global. Ele vai acontecer. O aquecimento global não tem como parar. Já chegaram à conclusão que não tem como parar o aquecimento global. Inclusive, eles apontam que 2028 a 2030 vai ter um colapso na Terra. Eu estou falando de dados científicos. São cientistas que estão falando que 2028 a 2030 vai ter um colapso na Terra. Vocês percebem aí que o Sol está mais quente? Então está acontecendo, está muito próximo. E os mesmos cientistas chegaram à conclusão que a taxa de mortalidade é menor do que a taxa de natalidade, significa que nascem mais pessoas. Eu acredito que nós vamos ter esse período aí, para viver a UDI um grande avivamento. A igreja vai crescer muito, porque está se cumprindo Amós capítulo 8, versículo 11, nós estamos vivendo isso aqui no ministério, Amós 8, 11, naqueles dias eu vou trazer fome e sede sobre a terra, não fome de comida e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas estão vindo de uma forma impressionante. Deus derramou essa sede, Deus derramou essa fome, porque Deus quer levar o maior número possível. E eu quero, por isso que eu comecei Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levanta as suas mãos, querido. Deus vai te usar como parte desse grande avivamento, e a sua família faz parte desse contexto.
A sua família será alcançada através da sua vida. A Bíblia diz que nos últimos dias Deus daria sinais, prodígios e maravilhas de uma forma ainda mais intensa. Se prepara para você ser um ganhador de almas nessa terra. A Bíblia diz, Provérbios 11:30, que aquele que ganha almas, sábio é. Então eu acredito nisso. Estamos muito próximos. Não acredito que a terceira guerra mundial aconteça agora, mas está muito próximo. E aí o que vai acontecer? Quando acontecer a terceira guerra mundial, a igreja praticamente vai estar arrebatada. Quando que a igreja vai voltar? Vocês já viram falar sobre o Armagedon? O Armagedon é um local onde todas as nações vão vir contra Israel, vão querer exterminar Israel. Inclusive, Israel é cercada por 70 países muçulmanos, que todo dia tem um plano para destruir Israel. Todos os dias. E saiba de uma coisa, Israel nunca ataca, Israel só defende. Israel nunca ataca, só defende Israel. Então assim, aconteceu a terceira guerra mundial, aí vai se cumprir o que o apóstolo Paulo falou, 2 Tessalonicenses, a manifestação do iníquo, do anticristo, e ele vai trazer o acordo de paz, aí vai ser o governo do anticristo. Só que Daniel vai dizer que no meio desse período de 7 anos, no meio ele se manifesta como anticristo, agora ele vai mostrar quem ele é realmente, e ele vai sentar no templo, porque o terceiro templo vai estar construído, e ele vai se dizer Deus. E ali os judeus entenderam, peraí, confiamos nesse cara, achamos que era, e não é. Aí esse período de 3 anos e meio, para fechar os 7 anos, aí o que vai acontecer? Depois dos 7 anos de lua de mel, aí Jesus vai falar, agora vocês têm que trabalhar, querido, agora vocês têm que trabalhar. A Bíblia diz, em Atos capítulo 1, versículo 11, que o momento que Jesus subiu aos céus, o anjo disse, da mesma forma que vocês viram ele subir, vocês vão ver o quê? E subentende onde? Por quê? Esse acontecimento foi no Monte das Oliveiras, em Israel. E aí Zacarias capítulo 14 vai falar do momento que Jesus desce, que é a sua segunda vinda, quando Israel está para ser vencido. Zacarias 14, versículo 4 e 5, vai ser o maior evento da terra. Olha o que vai acontecer. E naquele dia, estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Olha o versículo 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Agora, olha o que vai acontecer, lê comigo, no 3, 1, 2, 3, então... A igreja desce com Jesus, para lutar por Israel. Você pode aplaudir, glorificar o nome do Senhor? Eu queria convidar você a ficar de pé. Aleluia, Jesus. Para finalizar, eu quero ler 1 Coríntios 15. Vem cá os levitas, 1 Coríntios 15. A partir do versículo 51. Você vai ler comigo. Então nós precisamos, para que a gente crê toda essa verdade que foi ministrada, a gente precisa crer que Jesus ressuscitou. Você crê que Jesus ressuscitou? Amém. E Ele mora dentro de nós. Amém? 1 Coríntios 15, 51 a 57. Vamos ler comigo. 1, 2, 3. Eis que vos digo um mistério. A verdade, nem todos dormiremos,
mas todos seremos o quê? Transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos o quê? Transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista e que isto que é mortal se revista meu Deus, 54. E quando isto que é corruptível se revestir, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Olha o versículo 5. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57. Mas a graça a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor.